Oi, eu sou o Cláudio Crete, diretor artístico da Casa de Cultura do Parque. Eu e a TT Lian estamos aqui para falarmos sobre o terceiro ciclo expositivo da Casa em 2025. Nós trabalhamos a partir do acervo da Regina Pinho de Almeida, fundadora desse projeto, e idealizamos 3 exposições na Galeria do Parque: Som e Fúria, uma exposição no Gabinete, Balada para um Espectro, e a gente tem a exposição Corpo a Corpo no projeto 280 por 1020. Tem alguns trabalhos que são marcados pela presença da automação, do uso de motores, trabalhos que de alguma forma se movimentam ou que têm uma preocupação conceitual também por trás. A gente explora diversas camadas do som nessa exposição, né? Camadas políticas, camadas sociais e históricas, tecnologias que são alteradas para cumprir uma função distinta daquela para a qual ela foi fabricada, que tenha um pouco essa noção da gambiarra, né? Trabalhos que não são maquínicos e também não emitem sons e não têm motores, mas que têm uma presença ruidosa, uma presença que evoca, né, uma ação que gerou um som, né? Então, eu lembro agora do trabalho do André Komatsu, que são estruturas de vidros, e esses vidros são quebrados e remendados com fitas, enfim, como se a gente pudesse ouvir uma pedra atingindo esses vidros e estilhaçando esses vidros, né? Me lembro também da foto de Evandro Teixeira, de 1968, de repressão policial no Rio de Janeiro, numa manifestação, isso durante o período de ditadura militar. E é como se a gente conseguisse ouvir esse trotar, vendo esses cavalos em ação. Então a fúria é presente em muitos momentos nesses trabalhos, fez a gente chegar, né, e tomar a liberdade de escolher esse nome para a exposição, visto que ele faz referências ao nome de um livro do William Faulkner, há uma fala no texto do Shakespeare, do Macbeth. Existe uma certa violência, mas existe a possibilidade criativa, através de mecanismos da gambiarra, de superar essa violência e se colocar no mundo de uma forma criativa. A exposição Balada para um Espectro, que tem um pouco essa ideia dos livros caixas, das caixas que se abrem e revelam alguma coisa. É uma exposição mais silenciosa, no sentido do ruído mesmo, mas que apresenta esses trabalhos, livros, do livro como um objeto. Então, tanto a ideia de livro de artista, como a ideia escultórica e objetual do livro. Uma grande surpresa para a gente foi um múltiplo, que é a caixa valise, do Marcel Duchamp. Assim como a gente tem a caixa preta do Augusto de Campos e do Júlio Plaza, né? Essa exposição reafirma o interesse da Regina por trabalhos que são mais experimentais, né? Então, trabalhos que você precisa descobrir, que eles vão se revelando aos poucos. Tem isso, né, do poema concreto, que a princípio ele parece uma imagem, mas aí você detecta que, na verdade, essa imagem também é texto. Um trabalho do Milton Marques que é motorizado e tem um pó de imã que entra em movimento, num eixo. Eles não são passivos, né? Eles acabam extrapolando essa coisa do bidimensional, ou a funcionalidade do que seria uma caixa, do que seria um livro. E eu acho que isso do experimentalismo também aparece na próxima exposição, que está no projeto 280 por 1020, que é Corpo a Corpo, sobre se colocar no mundo também de uma maneira criativa e alegre de certa forma, apesar dos pesares. Isso é algo que também aparece no trabalho da Bárbara Wagner, que está na exposição, que é uma impressão em metacrilato,
que faz parte da série Brasília Teimosa. Nela você vê pessoas que estão numa situação de lazer na praia, né? Tem uma alegria, mas ao mesmo tempo, junto com isso, a gente tensiona outros trabalhos, né? O nome dela é Corpo a Corpo justamente porque ela se preocupa em apresentar todas as condições do corpo no contemporâneo, desde situações oníricas a câmeras que vigiam a felicidade do corpo. A gente tem a oportunidade, por exemplo, de ter uma pintura do Acelino Salles, do coletivo Macu, de artistas cunicuins, e que mostra esse corpo ritualizado, né, junto à natureza, enfim. São corpos assim em situações muito distintas, mas sempre se colocando a fim de questionar o seu tempo, questionar valores e se colocar no mundo de uma forma potente. A época que eu comecei a colecionar, as pessoas visitavam as galerias, se encontravam, época dos happenings, então encontravam os músicos, escritores, jornalistas, e então era uma cena muito envolvente. Então eu já tendo um convívio bastante grande, eu sempre me interessei em ajudar na produção dos artistas que na época não tinham condição, como hoje, jovens artistas, né? O colecionador nunca se reconhece colecionador. Os outros que falam, não, você é um colecionador. Você começa então a refletir, que coleção é essa? E começa a olhar as obras diferentemente. Agora é muito interessante quando o curador, que é uma terceira pessoa, vem olhar a sua coleção e eles descobrem coisas que você nunca tinha imaginado. E eu acho que essa possibilidade de reunir esses trabalhos tão diferentes, para além de mostrar a riqueza da coleção, ele é muito rico e propício para refletir, discutir através da arte.